que Vinícius Júnior pegou a bola na mão e entregou o pênalti para Bruno Guimarães? Essa é a pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Estamos falando de um dos maiores atacantes do planeta, o jogador que carregou o ataque da seleção durante a competição. Então, por que justamente no momento mais importante do jogo ele decidiu não bater? Coincidência? Estratégia? Decisão técnica? Ou existe algo muito maior por trás de tudo isso? Milhões de brasileiros torciam pelo Hexa e, ao mesmo tempo, milhões de apostas estavam sendo feitas sem parar. E talvez esse detalhe mude completamente a forma como você enxerga essa Copa do Mundo. Enquanto nós, brasileiros, chorávamos pela eliminação do Brasil, enquanto o país inteiro perdia, alguém estava ganhando bilhões. E essa resposta eu acho muito bem que você sabe qual é, né? Antes de dizer que isso é apenas uma teoria da conspiração, eu te peço uma coisa. Assista até o final, porque quanto mais fatos aparecem, mais difícil fica acreditar que tudo seja apenas coincidência. Você percebeu que nessa Copa parecia existir uma aposta para absolutamente tudo? Gol, cartão, escanteio, pênalti, resultado do primeiro tempo, resultado final. Agora pare um segundo e faça uma pergunta simples. Quem ganha quando tudo isso dá errado? E antes que alguém diga que isso aqui é uma acusação, vamos deixar uma coisa bem clara. O que vamos fazer nesse vídeo é levantar perguntas, teorias, suspeitas e também fatos e estatísticas públicas. Porque no futebol moderno nem tudo é o que parece. Hoje existe dinheiro demais, patrocínio demais, influência demais e principalmente aposta demais. E como está no título desse vídeo, o nosso foco aqui é um só, o poder das bets. Quem ganhou quando o Vini não marcou? Porque o torcedor brasileiro perdeu, a seleção perdeu, quem apostou no Brasil perdeu, quem apostou em gol do Vini também perdeu. Mas alguém em algum lugar ganhou, e ganhou muito. E é aí que entra a teoria que muita gente esqueceu de discutir. Hoje, a aposta esportiva não é mais aquela simples de quem vence o jogo. Hoje em dia, as coisas estão diferentes. Hoje você aposta em absolutamente tudo. Gol, número de escanteio, cartão amarelo, cartão vermelho, finalização, chute para fora, pênalti marcado, pênalti perdido. É praticamente um cardápio infinito de possibilidades. E quanto mais possibilidades, mais dinheiro circulando. E quanto mais dinheiro circulando, mais gente perdendo. Porque essa é a parte que ninguém coloca em letras grandes no comercial bonito da televisão. Casa de aposta não existe para realizar o sonho do torcedor. Casa de aposta existe para lucrar. E o caso do pênalti do Vini virou símbolo disso tudo, porque não foi apenas um pênalti perdido, foi uma cena que resumiu a sensação de muitos brasileiros nessa Copa. Alguma coisa não pareceu normal. Talvez a gente nunca saiba a resposta, talvez tenha sido só uma decisão ruim, talvez tenha sido apenas nervosismo, talvez Bruno estivesse escolhido antes para bater. Mas, enfim, tudo é possível, né? Mas também é possível perguntar em uma Copa tomada por propagandas de bets, odds ao vivo, patrocínios milionários e uma população apostando como nunca, quem realmente ganha quando o Brasil perde? Existe também outra pergunta que merece ser feita. A convocação do Neymar aconteceu porque ele realmente era a melhor opção para a seleção? Ou porque, além de jogador, Neymar também é uma das maiores máquinas de marketing do futebol mundial? Repare que eu estou fazendo uma pergunta, não uma afirmação, porque, gostando ou não dele, existe um fato impossível de ignorar. Neymar não vende apenas futebol. Neymar vende atenção mundial. Ele é amado por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Enquanto milhões de brasileiros comemoravam a convocação dele, marcas do mundo inteiro também comemoravam. Afinal, a Copa do Mundo é a maior vitrine do esporte. Cada minuto em campo significa milhões de pessoas olhando para um único jogador. E onde existe atenção, existe dinheiro. Um detalhe chamou a atenção de muita gente. Logo após a convocação para a Copa do Mundo, qual foi o primeiro story publicado por Neymar? Sim, foi uma publicidade de uma casa de apostas, da qual ele é garoto propaganda desde 2022, o que deixou muitas pessoas revoltadas com essa atitude, né? Mas não vamos julgar o Neymar por cumprir um contrato publicitário, afinal ele tem todo o direito de divulgar as marcas que o patrocinam no seu próprio Instagram. A questão é outra, será que o momento escolhido para essa publicação não diz muito sobre o futebol de hoje? Porque uma convocação para a seleção brasileira não representa uma conquista esportiva, ela também representa milhões de pessoas assistindo, milhões de seguidores atentos e uma oportunidade comercial gigantesca. E foi isso que ele fez, ele aproveitou disso
e colocou lá o seu primeiro story sobre bets assim que ele foi convocado. E talvez seja justamente por isso que vale a pena fazer a pergunta. Quando um jogador é convocado para representar o Brasil, ele entra em campo carregando apenas a camisa da seleção ou também os interesses de um mercado bilionário que disputa cada segundo da atenção do torcedor? Segundo informações divulgadas pela imprensa, apenas com campanhas publicitárias lançadas logo após sua convocação, Neymar teria movimentado cerca de 30 milhões de reais em ações como marcas da Puma, Mercado Livre e Red Bull. Fora as casas de apostas, né, que ele é patrocinado. E é justamente aqui que nasce outra dúvida. Hoje, quando um jogador é convocado para defender a seleção brasileira, ele está indo lá jogar apenas pelo amor à camisa do Brasil? Bom, tá bem claro que não, né? O futebol mudou muito. Antigamente, um craque representava apenas seu clube e sua seleção. Hoje ele representa patrocinadores, campanhas digitais, marcas esportivas, plataformas de apostas, fabricantes de chuteiras, empresas de tecnologia, bebidas, bancos, marketplaces e muito mais. Quanto maior o jogador, maior o valor da vitrine. E Neymar talvez seja o maior exemplo disso. Durante essa Copa, ele chegou com cerca de 20 contratos de patrocínio ativos, sendo um dos atletas mais valiosos comercialmente entre todos os convocados. A própria Puma aproveitou imediatamente sua convocação para divulgar a chuteira utilizada por ele no Mundial. Afinal, quando milhões de pessoas assistem o mesmo jogo, qualquer detalhe vira propaganda. Neymar foi convocado para a Copa do Mundo, mas terminou sua participação com cerca de apenas por volta de 40 minutos, 42, 45 em campo. Nenhum jogo completo. Isso levanta outra pergunta: se ele ainda não tinha condições de atuar durante boa parte da competição, por que foi convocado? Foi uma decisão exclusivamente técnica ou o peso do nome e da marca Neymar também entrou na conta? Será que hoje um jogador extremamente famoso é convocado apenas pelo momento dentro do campo ou por pressão dos patrocinadores? A verdade é que não podemos afirmar nada, apenas fazer perguntas e perguntas, que talvez jamais tenham respostas, né? Porque não tem como saber. Mas sabemos de uma coisa: na Copa do Mundo moderna, o atleta deixou de ser apenas um jogador de futebol. Ele é uma marca, e marca movimenta bilhões. É justamente por isso que tantas empresas disputam espaço ao lado desses atletas, porque cada convocação representa a exposição mundial, crescimento nas redes sociais, novos contratos e milhões de consumidores vendo o mesmo rosto durante semanas. Talvez seja apenas coincidência, talvez seja apenas consequência do tamanho do Neymar. Ou talvez o futebol moderno tenha se tornado muito maior do que o próprio futebol. E quando interesses esportivos começam a dividir espaço com interesses comerciais, uma pergunta inevitavelmente aparece: onde termina o esporte e onde começa o negócio? Voltando ao assunto das bets, talvez a parte mais curiosa de toda essa Copa nem tenha acontecido dentro do campo. Ela aconteceu na transmissão. Você percebeu como de repente parecia impossível assistir um jogo sem ouvir falar de apostas? Não estamos falando de um comercial no intervalo, estamos falando de odds aparecendo na tela, QR Codes, comentaristas citando mercados de apostas, promoções, bônus e incentivos para apostar enquanto a bola ainda estava rolando. E foi justamente isso que chamou a atenção das autoridades. Durante a Copa, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, abriu uma investigação para apurar a forma como a publicidade de apostas estavam sendo exibida nas transmissões da Cazé TV. Entre os pontos estavam sendo analisadas a divulgação de QR Codes, odds e incentivos para o público apostasse durante o jogo mesmo. Percebe como isso muda completamente a experiência de quem está assistindo? Antigamente a função do narrador era narrar. A função do comentarista era comentar. Hoje, em muitos momentos, parecia que existia uma terceira função: incentivar apostas. O jogo mal começava e já aparecia uma odd dizendo quanto poderia ganhar se determinado jogador marcasse um gol. 5 minutos depois, surgia outro: escanteio, cartão, próximo gol, resultado de primeiro tempo, resultado do segundo tempo. A sensação era de que existia uma aposta para absolutamente qualquer lance. E talvez esse seja o ponto mais preocupante, porque o torcedor não está assistindo a um jogo qualquer. Ele está assistindo o Brasil jogar uma Copa do Mundo. E ele está emocionalmente envolvido. Ele quer acreditar. E é exatamente nesse momento que aparecem na tela números prometendo retornos rápidos, bônus de boas-vindas e oportunidades que parecem imperdíveis, um sonho. E a pessoa pensa: é só uma aposta, né? Aí depois ele faz outra, depois mais uma.
Quando percebe, já não está mais apenas assistindo o jogo, está participando dele financeiramente. E o futebol deixa de ser apenas entretenimento e passa a funcionar quase como um cassino ao vivo. Depois da repercussão e da abertura da investigação, diversos veículos noticiaram que o Cazé reduziu e alterou o formato das propagandas de apostas durante a Copa. Se nada estivesse fora do comum, por que mudar justamente depois da pressão pública? Essa é mais uma pergunta que fica, né? Enquanto isso, o mercado de apostas no Brasil continua crescendo em uma velocidade impressionante. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, os brasileiros chegaram a movimentar cerca de 30 bilhões de reais por mês em plataformas de apostas online. 30 bilhões de reais todos os meses. Para termos uma ideia da dimensão desse número, estamos falando de um valor superior ao orçamento anual de muitas cidades brasileiras. Existe outro dado que talvez seja ainda mais preocupante. Um estudo do próprio Banco Central revelou que aproximadamente 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família transferiram cerca de 3 bilhões de reais via Pix para plataformas de aposta em apenas um mês analisado. Isso em agosto de 2024. Imagine agora em 2026. Estamos falando de famílias que recebem auxílio do governo para necessidades básicas. Dinheiro destinado à alimentação, conta de luz, ao aluguel, ao material escolar dos filhos. E uma parte desse dinheiro acabou indo para plataformas de apostas. Isso mostra que o problema deixou de ser apenas esportivo e ele se tornou econômico, social. E para muitas famílias também emocional, porque apostas quase sempre começa pequena. A pessoa acredita que conhece futebol, acredita que entende do assunto, acredita que vai recuperar o que perdeu na aposta anterior. Mas a matemática das plataformas não foi criada para favorecer o apostador. Ela foi criada para garantir lucro às empresas ao longo prazo. E é justamente por isso que talvez a maior vitória das bets nunca tenha acontecido dentro do campo. Ela aconteceu na mente do torcedor, porque hoje milhões de brasileiros já não assistem mais a uma partida pensando apenas no placar. Eles assistem pensando na odd, no bilhete, na múltipla, no cash, no próximo mercado disponível, sei lá, não entendo muito de aposta, mas é isso que acontece. E talvez essa seja a maior transformação silenciosa que o futebol viveu nos últimos anos. A Copa continua sendo um espetáculo, mas para muita gente ela também se tornou a maior vitrine de apostas esportivas do planeta. Talvez o dado mais assustador de todos nem seja o dinheiro, e sim o vício. Segundo pesquisas, cresce ano após ano o número de brasileiros que acreditam que as bets e os jogos online causam dependência. E talvez isso aconteça porque cada vez mais famílias convivem com esse problema dentro de casa. O que começa como uma aposta de R$ 20 pode terminar em empréstimos, cartões estourados, venda de bens e dívidas que parecem impossíveis de pagar, até dívidas com agiotas. E os números mostram que isso deixou de ser um problema isolado. Especialistas estimam que entre 1,5 milhão e 2 milhões de brasileiros já desenvolveram o transtorno do jogo, uma condição reconhecida por medicina como um vício comportamental. Não estamos mais falando apenas de entretenimento, estamos falando de um problema de saúde pública, como álcool, droga, enfim. E o impacto também aparece na economia. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, os brasileiros passaram a gastar mais de 30 bilhões de reais por mês com apostas online, entre 2023 e 2026. E esse dinheiro retirou aproximadamente 143 bilhões de reais do comércio brasileiro. Dinheiro que deixou de circular em supermercados, em lojas, em pequenos comércios e empresas para alimentar uma indústria que cresce a cada dia, mas nenhum número consegue mostrar o tamanho real desse problema. Porque por trás de cada estatística existe uma família, existe um pai tentando esconder uma dívida, existe uma mãe desesperada sem saber como pagar as contas, existe um jovem acreditando que a próxima aposta vai resolver todos os problemas criados pela aposta anterior. E, infelizmente, existem relatos de pessoas que chegaram ao extremo e tiraram a própria vida depois de acumularem dívidas relacionadas ao jogo. Não existe um número oficial no Brasil para esses casos, mas a comunidade científica já trata essa relação com enorme preocupação. Estudos internacionais mostram que pessoas com transtorno do jogo apresentam um risco muito maior de pensamentos suicidas e tentativas de suicídio. Isso mostra que o problema vai muito além do dinheiro. Nunca houve tanto dinheiro circulando em torno das apostas como agora, e talvez essa seja a maior mudança da história do futebol moderno. Não estamos dizendo que jogos são manipulados. Não estamos afirmando que resultados são comprados. Estamos apenas dizendo que quando uma indústria movimenta dezenas de bilhões de reais todos os meses, fazer perguntas deixa de ser teoria da conspiração
e passa a ser uma obrigação. E agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso é apenas uma evolução natural do futebol moderno? Ou acha que as bets já passaram a exercer uma influência muito maior do que a maioria das pessoas imaginam? Escreva sua opinião nos comentários, porque a conversa está apenas começando. E não esquece de se inscrever no canal também, porque vamos falar muito mais coisas sobre todos os assuntos variados e vamos fazer você se perguntar sobre o que está acontecendo no mundo. Falou, até mais.